Olá, hoje nós vamos falar de um assunto onde muita gente tem curiosidade, muita gente tem dúvida, que é a famosa consultoria. Quanto custa uma consultoria do Rosalvo Barreto? Como é que funciona uma consultoria do Rosalvo Barreto? Primeiramente, eu falo aqui do meu escritório, a minha sede fica em Curitiba, no estado do Paraná, e daqui que a gente, obviamente, planeja a questão dos clientes, aqui é que a gente estrutura a questão dos cursos, aqui aonde eu diria para você aí que é o nosso, vamos chamar aí o nosso QG. Mas entrando na questão da consultoria, eu sempre digo para os clientes, existe sempre um questionamento, né? A grande preocupação que eu percebo dos clientes não é nem só a questão de quanto vai custar a consultoria para ele, mas o medo de mudar, né? O medo da transformação. Como eu faço isso há mais de 30 anos, e uma coisa importante, né? Muitas vezes eu sou chamado, acredite se você quiser, para uma consultoria, obviamente empresarial. Você vai lá para estruturar a imobiliária. Só que o que eu encontro na imobiliária? Eu encontro o pai, eu encontro a mãe, eu encontro o filho, eu encontro a família, cunhado, cunhada, sogra, todo tipo de família trabalhando com a imobiliária. Primeiramente, Rosalvo, isso não é péssimo? Não. Primeiramente, olha que interessante, tá? Um dos poucos lugares, uma das poucas empresas que podem ter família trabalhando sim, é o mercado imobiliário. Por que é o mercado imobiliário? Porque você precisa de pessoas de confiança. E as melhores pessoas de confiança são a sua família. Uma outra coisa importante para a gente colocar isso, né? Eu sempre, quando eu vou numa consultoria que eu estou conversando com o filho, e aí eu tenho o filho, por exemplo, ele quer montar um negócio dele. Então eu sempre gosto de dizer o seguinte, poxa, então vamos imaginar que você quer montar o quê? Vamos pensar aqui um restaurante. Quanto você gastaria, economicamente falando, para montar um restaurante? Y. Bacana, qual é a chance desse restaurante dar certo? Obviamente não vai ser 50%, vai ser menos, porque você não sabe se vai ter movimento, você não sabe qual é o ponto comercial, você não tem noção de nada. Qual é a probabilidade da imobiliária na qual ele é filho dar certo? Ela já deu certo. Então a imobiliária, ela é um dos negócios que pode sim, acredite se você quiser, a ter sim uma sucessão familiar e uma gestão familiar. Baseado em que eu estou dizendo isso para você? Por este problema, bom, acho que é importante colocar isso. O mercado imobiliário me obrigou a me especializar, além da minha formação, graças a Deus eu tenho mestrado fora do país, voltado na área de marketing internacional, tenho PhD, ou seja, sou doutor em administração também no mercado em universidades internacionais. Mas o mercado imobiliário me obrigou a me especializar em duas coisas. A primeira sobre aposentadoria, por quê? Porque a medicina vai nos levar aos 90 anos. A questão é como é que a gente vai pagar nossas contas até lá. E o imóvel, né, o aluguel, ou a locação, ela pode sim ser um processo que vai sustentar essa pessoa no futuro. E outro processo, que é o que interessa mais do que a gente está falando, é a questão da família. Então eu fui procurar no mundo onde tinha os melhores processos de sucessão familiar. Então eu fiz uma especialização na Espanha, especificamente sobre consultoria a empresas familiares. Tanto que daí surgiu o meu curso Gestão Familiar na Imobiliária e, obviamente, a minha consultoria acaba tendo muito essa questão de a empresa e a família, onde você acaba se envolvendo em todo esse processo. A esposa trabalha junto, o marido trabalha junto. Poxa, e é complicado isso, Rosalvo? Não, porque a esposa ela é mais organizada. Geralmente o marido cuida das vendas e a esposa geralmente cuida da locação. E isso é uma coisa que dá certo, isso é uma coisa que eu percebo que dá certo em si. Então, acaba tendo essa linha onde não é somente, muitas vezes, uma consultoria empresarial, acaba sendo uma consultoria no todo, né? Também na gestão familiar. E quando a gente fala em consultoria, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o quê? A forma do trabalho. Eu gosto de dar esse exemplo para a gente entender isso. Qual é a forma do trabalho que a gente estudou no segundo grau? A gente estudou no segundo grau onde dizia o quê? Trabalho é igual a força vezes distância, né? Ou a força vezes deslocamento. Então imagine um cara puxando uma pedra. Dividido pelo quê? Dividido pela resistência. Então vamos imaginar que você está puxando uma pedra e tem um chão. Lembra dos egípcios antigamente, né? Que eles vinham, nos filmes a gente vê isso, puxando a pedra morro acima para construir a pirâmide. Então ele está tendo o trabalho
na distância da pedra chegar lá, e a resistência, que seria, obviamente, o piso, o atrito entre a pedra e o piso. Qual seria a resistência? Qual seria o atrito na sua imobiliária? Obviamente a família, obviamente os funcionários antigos, obviamente uma série de situações que eu, como consultor, já tenho que prever e estudar e entender. Então, por essa razão que hoje nós temos toda uma estrutura na qual me dá todo o suporte a prestar sim a consultoria, que graças a Deus, nesses 30 anos, de muito resultado. Nesse momento, para você ter uma noção, todos os nossos clientes, sem exceção, estão crescendo. Isso me dá muito orgulho, porque queira ou não é por nada, eu não sou o cara mais novinho do mundo, né? E hoje em dia fala-se muito do jovem, fala-se muito desse processo em si. E no último ano eu conquistei o meu último top de marketing, não o último, óbvio, né? Mas o último até o momento, que obviamente espero que tenha outros, onde a gente conquistou em pleno estado de São Paulo top de marketing, ou seja, considerado, um dos meus clientes foi considerado o melhor marketing do estado de São Paulo agora no último ano. Então isso me deixa extremamente orgulhoso, onde mostra que a gente está por dentro, a gente está moderno, a gente está focado tanto no que se refere ao marketing digital, tanto ao que se refere ao marketing offline, tanto que ganhamos esse prêmio. E o bacana, já te dando uma notícia aí em primeira mão, sempre a procura das imobiliárias nos últimos tempos era transformar a imobiliária no online, lembra disso, no digital? Isso não vale mais. Olha que bacana isso. Quer dizer, qual é a procura que a imobiliária está buscando hoje? Que ela esteja aí, tanto online como físico. E quem é que vai decidir? O que o cliente quer. Se ele quer ser atendido digitalmente ou se ele quer ser atendido fisicamente. Isso, puxa, é super importante, significa que o mercado vem evoluindo, o mercado vem transformando. E eu, como consultor, a minha empresa que presta consultoria, ela também tem que estar dentro disso. A gente tem que estar estudando sempre para que possa, como é que eu vou te colocar? Se o meu cliente é empresário, se o meu cliente bobo ele não é, ele quer algo a mais, ele quer algo que alavanque o processo dele. Então, obviamente que a gente tem que estar estudando para isso. E uma coisa muito legal, pasme, uma coisa que o cliente deseja, e quando eu vou lá que eu percebo, a outra coisa é a necessidade que ele tem. Muitas vezes a necessidade do meu cliente não é aquilo que ele deseja. Então, poxa, às vezes o cliente ele tem um foco, ele tem uma linha e ele tem um processo que não bate com aquilo que ele precisa. Eu vou contar um caso rapidamente para você entender. Cheguei numa imobiliária e quando eu vou fazer um diagnóstico, eu também faço um estudo paralelo onde é feito todo o estudo digital desse cliente, de como é que ele está posicionado na cidade, como é que está o marketing dele. Então, chega um relatório para mim de todo esse sentido. Quando eu cheguei na cidade desse cliente, estou eu lá fazendo o diagnóstico todo, e eu não gosto de me influenciar nesse processo todo. Quando eu vou olhar a avaliação digital do cliente, eu não vi as principais imobiliárias com ele, nesse estudo. Porque só para você ter uma noção, eu vou avaliar o site dele, quais são as imobiliárias que aparecem concorrendo com ele, a que está mais vista, a que está menos vista e tal. E não aparecia as imobiliárias que, se eu estou há 30 anos dando consultoria no mercado imobiliário, obviamente conheço na maioria das cidades do Brasil, graças a Deus, quem é o líder, quem não é o líder. E eu não vi as imobiliárias ali. Confesso para você que eu cheguei a imaginar que a minha equipe tinha errado o estudo. Eu falei, cara, mas não aparecem essas imobiliárias. Aí mandei rapidamente, liguei e falei, preciso de um estudo imediato, urgente, que me mande isso o mais rápido possível. Eu já estava no cliente, obviamente, mas vocês vão fazer um estudo diferente agora. Vocês vão posicionar esta imobiliária. Porque eu preciso se o meu cliente aparece ou não. E o cliente não aparecia. O que isso quer dizer? Eu até brinquei com o cliente. Eu vou me imaginar que ele estava inscrito na corrida de 5 km e quando ele se viu, ele está correndo, mas ele está na corrida de 10. Ou seja, eu brinquei com ele, está correndo a corrida errada. Porque ele estava competindo com as imobiliárias que não tinham nada a ver com o mercado imobiliário, que não tinham nada a ver com a pujança da cidade. Então ele estava competindo com outra linha. Então, ou seja, ele não estava com o foco dele voltado às grandes imobiliárias, que é o que ele deveria fazer. Então, só nesse sentido, se não há essa percepção, ele já ia correr a corrida errada. Então, o que eu percebo muitas vezes é que o empresário ele acaba indo por um caminho que é o que ele deseja,
mas muitas vezes não é o que ele necessita, porque todos nós queremos crescer, todos nós queremos ser talvez o destaque na nossa cidade, ou no nosso bairro, na nossa região. Por que eu estou dizendo isso? Porque para cada situação vai mudar e cada cidade vai mudar. Por exemplo, eu gosto de dar 3 exemplos super bacanas. São Paulo, você não vai querer ser o maior de São Paulo. Então, primeiro você vai pensar em ser o maior do bairro, para depois você pensar em ser o maior da região, para depois pensar em ser o maior da cidade. Por exemplo, Florianópolis é uma cidade que eu gosto de dar exemplo. Você pode ser hoje líder na região sul, na região norte e no centro, para só depois você pensar em ser gerente, em ser um líder, desculpe, da cidade como um todo. Curitiba também é por bairros, então tem a cidade menor, óbvio, você já começa estrategicamente pensando em ser a maior da cidade, mas algumas outras cidades não. Então com quem que eu vou concorrer e aonde que eu vou crescer? Se é no bairro, se é na região, seja lá o que for. Uma outra característica muito interessante nesse processo todo de consultoria é que, primeiro, quando eu encontro um status quo. O que é um status quo para você entender? O teu momento. Como é que você está como empresário, como pessoa, como família e como é que está a tua empresa nesse momento. O final da minha consultoria ela vai transformar no novo status quo. Ou como você vai estar, como é que você vai ter evoluído nesse sentido. Só que durante este caminho é que ocorrem os problemas, é que ocorrem as mudanças, é que ocorrem as alterações. Então você tem lá um funcionário que está com você há 20 anos, um funcionário que está com você há 10 anos, ou um funcionário que não concorda com essa alteração. Quer dizer, para você ter uma noção, você sempre mandou na sua imobiliária, agora é o filho que está assumindo, e aí eu não tenho suporte dos meus funcionários, ou meus clientes, será que confiam nele? Por que eu estou dizendo isso? A gestão, a sucessão não está na imobiliária, a sucessão muitas vezes está no proprietário. O proprietário que era dono de X imóveis, lidava sempre com você, e daqui a pouco esse proprietário tem um filho, que o filho é que vai começar a tocar ou administrar o imóvel dele. E aí a pergunta é se esse filho, que agora é o que vai comandar, que vai tomar a decisão, tem relacionamento com o seu filho. Senão ele vai tirar o imóvel da sua imobiliária e passar para outro. E isso acontece muito. Então, muitas vezes a sucessão familiar não está com você, ela está no seu cliente. Então, dentro dessa jornada onde vai mudar o status quo do meu cliente, eu vou ter uma situação. Eu chamo primeiro de elemento estranho. Elemento estranho, obviamente, sou eu. É uma pessoa estranha à imobiliária, é uma pessoa que chega, eu sempre gosto de dizer, poxa, eu vou lá no barco e vou remar junto, qual é meu espaço? Tanto que eu não presto consultoria a concorrentes da mesma cidade, porque não tem como. Eu tenho que fazer algo para o meu cliente e não posso atender um outro. Por exemplo, no meu caso, o Rosalvo Barreto, porque se eu sou especialista no mercado imobiliário, se eu sei o que vai acontecer para ele, eu tenho uma grande sacada. Eu vou dar para quem? Eu vou dar para 2? Não existe. Então é o meu cliente que vai fazer isso e graças a Deus isso tem feito com que eu tenha transformado nesses 30 anos várias imobiliárias líderes na sua cidade. Isso mostra para a gente com certeza que a gente está no caminho certo. Dentro desse elemento estranho você vai ter resistência, onde as pessoas vão dizer assim, poxa, mas peraí, não concordo, não é por ali, sempre foi assim, por que eu vou mudar? Então você imagina também a situação não só minha, mas a minha e a sua de imobiliário do que quer mudar. Geralmente, em alguns casos, entra o caos. Onde toda essa revolução é diferente de evolução. Eu gosto muito da evolução. Revolução causa mortes. Então esse caos, ou seja, que às vezes é o pior momento, já aconteceu de eu viver caos em algumas imobiliárias. O que eu preciso? Que o cara tenha paciência. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei como eu vou encontrar a sua imobiliária. Por essa razão que nós primeiro fazemos um diagnóstico. O diagnóstico vai me dizer. E o que é bacana? Tanto que no diagnóstico eu não quero saber nada da imobiliária. Eu vou dizer para a pessoa como é que ela está, como é que ela não está e qual é o problema dela. Porque se ela me fala, se ela me conta todos os medos e problemas que ela tem, imagine você, eu chego na imobiliária dele, aí eu falo, mas foi eu que te falei. Então eu proíbo que o cliente me fale qualquer coisa durante o diagnóstico. Eu vou lá e eu vou dizer para ele, o teu problema está aqui. Aí sim ele vai dizer, putz, o Rosalvo tem razão. Como é que ele sabe disso, se eu não falei? Aí isso vai me dar o direcionamento de como é que vai ser esse contrato de consultoria. Então,
A coisa que eu coloco é não tenha medo, não se preocupe com isso. Graças a Deus hoje, pasme, eu posso dizer mais não do que sim. Eu sou hoje o profissional, com certeza, mais procurado em consultorias imobiliárias. Eu sou com certeza hoje, pelo menos os números mostram, o profissional que mais resultado traz às imobiliárias. Quando eu falo em vendas, em locação, reestruturação de departamento, porque eu vivo a imobiliária de verdade como um todo há 30 anos. A prova são os reconhecimentos que eu já tive de premiações, por exemplo, o Top de Marketing, para você ter uma ideia, que eu já ganhei 5 Tops de Marketing. O Top de Marketing ele é um prêmio baseado em resultados. Ele é um prêmio na qual é a DVB que premia. A DVB é a Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, tá? Então ela faz isso por estado. É uma maneira que a DVB reconhece os cases de qualidade, que eles são baseados em 3 pontos. Qual o problema que você tinha, o que você fez e que resultado que você teve. E graças a Deus nós já, pra você ter uma noção, o sonho de qualquer publicitário é conquistar um Top de Marketing. Eu já tive a oportunidade de conquistar 5. Isso me deixa extremamente feliz, de clientes nossos que cresceram e chegaram nesse diferencial. E também mostra que eu estou no caminho certo, eu não tenho mais 20 anos, quer dizer, a gente tem que estar procurando, através da nossa experiência não é positiva, é negativo, né? O que não funciona, mas através dessa experiência, de direcionar o nosso cliente rapidamente ao crescimento. E o que vem após o caos, para você ter uma noção? A transformação. É onde a imobiliária começa a transformar. Então eu já peguei imobiliárias onde ela não tinha estrutura de locação. Cara, não tem coisa mais maravilhosa de você perceber a imobiliária crescendo de verdade a carteira. Ou imobiliárias que eu peguei caindo a carteira, despencando a carteira, que eram imobiliárias que tinham um histórico já de 15, 20 anos e a carteira vinha caindo. O que é uma carteira que cai? Quando você aluga menos do que você desocupa. E não tem coisa melhor, pelo menos para mim como consultor, que me deixa mais feliz do que você perceber esse crescimento. E eu sempre digo que o crescimento da locação, ele é baseado no quê? Na sustentação do financeiro. Para mim, a locação deveria pagar as contas da imobiliária. Tanto que eu tenho um curso presencial, que chama-se Alocação como Mantenedor Financeiro. E tenho também um curso que fala como a locação como receita recorrente. O que é uma receita recorrente? É o Netflix, onde você paga mensal e eles estão te dando o filme ali e você viu o sucesso que se tornou. No momento que o país atravessa, em momento que ele já atravessou de várias crises, quais são as imobiliárias que sobrevivem? As que têm uma carteira de locação vai deixar a imobiliária mais tranquila para que ela possa sim manter a sua sobrevivência. Óbvio, se eu tenho uma carteira de locação, eu vou ter problemas de vistoria, problemas de administração, problemas de o não pagamento, a minha inadimplência ou o meu atraso, problemas no acerto final, mas são problemas na qual você vai ajustar para que a sua imobiliária volte a crescer. Né? Nós vamos falar um pouquinho para frente aí da diferença desse processo de ataque e defesa. E quando há essa transformação, há a integração. A integração significa o quê? Eu sempre digo que eu detesto e não é o meu foco, eu não vou sair da minha cidade, por exemplo, de Curitiba, como eu falo hoje, para chegar lá e demitir pessoas. Né? A gente vai lá para fazer as pessoas crescerem, as pessoas evoluírem. Eu não sou um consultor de corte ou de demissão, eu não acredito nisso, eu acredito no ataque, eu acredito no crescer. E aí você vai, nessa situação onde há integração, próximo passo é chegar ao novo status quo. Onde a empresa percebe que ela cresce, onde ela percebe que ela tem uma coisa que eu gosto muito, que é a prosperidade. A prosperidade é onde você vai ser próspero se a sua equipe for próspera. A sua equipe só vai ser próspera se o seu cliente for próspero. E prosperidade, eu gosto sempre de dizer, não é a camisa amarela no primeiro do ano, né? Quer dizer, a prosperidade é você entender a valorização das pessoas, é entender que as pessoas devem crescer, que elas devem ter estrutura. Dentro disso, muitos clientes imaginam que eu vá fazer um plano de negócios. Não vou fazer, porque não funciona dessa maneira. Eu não acredito num plano de negócio para o mercado imobiliário. Eu acredito num plano de mercado. Por qual razão? O que é o mercado imobiliário? O mercado imobiliário, desculpe. É o número de imobiliárias atendendo o número de clientes. Ou seja, muitas imobiliárias atendendo muitos clientes. Então,
Quando eu vou fazer um plano, eu tenho que fazer um plano de mercado onde eu vou posicionar o meu cliente entendendo a concorrência. O que a concorrência interfere? O que a concorrência incomoda? Quem é o meu desafiante de mercado? Quem é meu seguidor de mercado? Quem é o líder de mercado? Para daí sim, como é que o meu cliente vai crescer? E isso, graças a Deus, tem acontecido muito. Você pode ver isso nos nossos playlists sobre o que os nossos clientes falam sobre a nossa consultoria. Isso deixa a gente extremamente orgulhoso. Um dos problemas que eu enfrento também na consultoria é se você é maior que o seu negócio ou se o seu negócio é maior que você. Porque vamos imaginar, começou do zero. E aí você como empresário cresceu pra caramba. Por outro lado, a tua imobiliária cresceu não tanto como você cresceu. Por exemplo, não estou entendendo, Rosalvo, já vou te explicar. Você faz parte da associação comercial, você faz parte da associação, sei lá, das contas da sua cidade. Então você é o cara na sua cidade, o dono da imobiliária. Mas a sua imobiliária vem atrás de você. Então, muitas vezes, o grande desafio é fazer com que a imobiliária tenha resultado, fazer com que a imobiliária cresça. Como é que você vai enxergar isso sem eu te dar um diagnóstico? Se as vendas da sua imobiliária ainda representam um grande percentual vindo de você, está tudo errado. Porque você tem que entender que as vendas, que o resultado tem que vir da sua equipe. A sua equipe tem que fazer. Para que isso você possa, sim, além de ser próspero, você deixar também sua equipe próspera. Então, acredito que a imobiliária deve e deveria, obviamente, ser mais forte que o proprietário. Então, numa imobiliária, eu sempre vou encontrar, no mínimo, 2 processos. No mínimo 2. A venda de imóvel de terceiros, que dividida, obviamente, na captação e na venda. E vou encontrar a locação na questão do ataque e da defesa. O que é ataque e defesa, Rosalvo? Tudo que envolve a captação de imóveis para a locação e a locação em si é ataque. Tudo que envolve o imóvel já entrou para dentro, ele está na administração, ou seja, você só administra o que você tem, então a administração é a defesa. Então eu vou trabalhar em imobiliária se o problema dela está mais baseado no ataque ou mais baseado na defesa. Ou se eu preciso alavancar vendas primeiro, e às vezes acontece, para que a imobiliária levante dinheiro. Então, quando a gente vai fazer um processo de consultoria, a gente tem que pensar nesse sentido. Baseado principalmente também nos fatores externos, que isso é uma coisa que é importante você perceber. Vamos imaginar que você vai fazer um planejamento estratégico. Planejamento você começa do zero a um tempo. Janeiro, dezembro, 1 ano, 5 anos. Então vamos pegar aqui janeiro, você está aqui no zero. Seu objetivo no final do ano é chegar aqui. O que faz com que você chegue mais do que você pensa ou menos do que você pensa? O ambiente externo. Se a concorrência for mais agressiva com você, capaz de você não ganhar esse mercado todo. Se você for mais agressivo que a concorrência, mais inteligente que a concorrência, pode ser que sim, você consiga crescer ainda mais do que você pensa. Então é muito legal, desde que a gente respeite o fator externo. Entendeu? Tanto é que, para você ter uma noção, pasme, muitos clientes, enquanto alguns consultores gostam de divulgar, eu já peço, não divulga que eu estou lhe atendendo no início. Porque eu não quero que a concorrência tenha essa percepção, eu não quero que a concorrência se alerte, já que se eu sou considerado o maior especialista em imobiliárias no Brasil, eu não quero que a concorrência se alerte, se mexa, preocupada com a consultoria que eu estou dando para o meu cliente. Então eu sempre tenho essa linha com ele. Então o que eu posso dizer para você, para a gente finalizar, é que um processo de consultoria sempre ela é baseado no crescimento da sua empresa. Quanto vai me custar, Rosalvo? Financeiramente falando, não sei. Porque eu não sei o tamanho da sua imobiliária, eu não sei o que você precisa. Hoje, graças a Deus, dentro do sistema que funciona, eu consigo fazer reuniões que funcionam tanto à distância como presencial. A gente consegue fazer essa mescla. Eu só não consigo fazer, por essa razão que eu tenho um processo que ele é baseado num diagnóstico. Esse diagnóstico, eu vou lá, você não vai me falar nada sobre essa imobiliária, eu não quero saber. Eu vou falar sobre a imobiliária. E dentro disso, sim, nós vamos perceber se você precisa de consultoria ou às vezes você não precisa de uma consultoria. Às vezes eu percebo que o cliente meu precisa de alguns treinamentos. Tanto que para você ter uma noção, se uma imobiliária liga no meu escritório e quer comprar um curso meu, ele não vai ser vendido.
Por quê? Porque já aconteceu lá no início da minha carreira, o cliente quer o quê? Vender mais. Aí estava lá eu dando curso de venda, quando eu percebia não era esse o problema dele. O problema é que o atendimento dele era péssimo. O problema é que ele não tinha retorno. Então, eu estava dando o curso errado. Só tinha o problema, eu já estava dando. E agora, por isso que eu não faço esse processo. É o diagnóstico que vai me dizer. Para eu perceber se o teu problema é modernidade, se você está fora do digital. Porque falam-se muito sobre essa questão do digital, que o digital é o caminho, não sei. O digital nada mais é, entenda, de como você faz o seu trabalho, como você tem sucesso, não estando presencialmente com o seu cliente. Mas eu sempre digo que é muito importante mesclar fisicamente e digitalmente. Então, eu só consigo perceber seus erros, questão de família, questão de conflitos familiares, conflitos com funcionário, uma série de fatores. Eu, Rosalvo, pelo menos, se eu estiver presente, porque o diagnóstico sou eu pessoalmente que faço. Então, por isso que parte desse princípio. E para a gente finalizar, eu quero que você entenda, eu acho que são 4 pontos que é muito importante para que você possa tomar uma decisão de crescimento da sua imobiliária. Primeiro, que todos nós saímos da ignorância. O ignorante no dicionário não é o burro, o ignorante é aquele que ignora. Então eu sempre digo que o cara que fabricou o aquário não estava dentro d'água. Então muitas vezes você está dentro da sua imobiliária e você não consegue enxergar a solução porque você está dentro do aquário. E muitas vezes você ignora o processo todo. E quando você ignora o processo todo, você tem um passo que é o segundo degrau, que é a incerteza. Será que isso dá certo? Será que funciona? Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo fazer aquilo? Só tem um caminho, amigão: correr o risco. Que esse é o terceiro passo, correr o risco. Óbvio, dentro da maior segurança que você possa ter. Eu sempre me preocupo porque não adianta eu chegar num cliente e eu ser a pessoa que vai puxar a corda dele. Se o cara já está quase se enforcando, eu vou lá puxar a corda dele. Então, eu sempre digo que eu não ando na minha velocidade, eu ando na velocidade do meu cliente. Porque do couro sai a correr. Eu preciso fazer com que ele, dentro do processo financeiro dele, cresça. Então, ele tem que entender que ele precisa correr o risco. Então, eu saio da ignorância para a incerteza para correr o risco. Sabe o que vem depois? A certeza. Você só vai ter certeza de que deu certo depois de vivenciar. Você só vai ter certeza de que a coisa funciona depois que você percebe isso. Ok? Eu espero sinceramente que eu tenha tirado as suas dúvidas, que eu tenha elucidado alguns questionamentos que você tem sobre esse processo. Graças a Deus, nesse meu tempo eu tenho mais de 50 anos, tenho mais de 30 anos de carreira no mercado imobiliário. Dentro disso, muito orgulho, porque nossos clientes cresceram. Nas crises, principalmente, cresceram muito. No momento que o país atravessa, nossos clientes vêm crescendo, batendo recorde tanto na locação como na venda. E isso deixa a gente aí extremamente orgulhoso. Fale com o meu escritório, fale com a minha equipe, converse comigo. Se aproxime um pouco mais da gente, sim, conheça meus cursos à distância, conheça minhas mentorias, conheça um processo para que a gente possa talvez sim se aproximar e, obviamente, mudar a história da sua imobiliária.